Salve! Então, você já compartilhou os nossos vídeos? Aliás, já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se, compartilhe, curta os nossos vídeos. Tivemos aí um período de folga, né, de férias depois da Copa do Mundo e agora estamos retomando os nossos encontros aqui na Cara do Gol. Bom, passada a seleção brasileira, passada a Copa do Mundo, França campeã, o Brasil podia ter ido mais adiante, falamos bastante sobre isso de lá da Rússia. Agora retomamos aqui no nosso métier, no nosso dia a dia, o Campeonato Brasileiro e a saga dos nossos clubes do Rio de Janeiro. Não só no Brasileiro, como na Copa do Brasil, como na Libertadores, como na Copa Sul-Americana. Esse emaranhado de competições, que eu acho que é um grande erro. O torcedor fica com a cabeça confusa. Se o torcedor fica, imagina um jogador que está jogando uma competição como a Copa Sul-Americana, que tem um jogo hoje, o outro jogo com o mesmo adversário, disputando uma vaga, aí daqui a 2, 3 semanas. Na Copa do Brasil a mesma coisa, as competições são intercaladas com uma distância muito grande de um jogo para outro, valendo pelo mesmo resultado. Eu sou favorável a que se faça como se já foi feito. Primeiro período do ano, Campeonato Estadual, primeiro turno, né, primeiro semestre, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana ou Libertadores. Segundo semestre, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana ou Libertadores, invertendo. Agora misturar tudo, o time que joga Libertadores é eliminado, vem para a Copa Sul-Americana, isso é meramente comercial. É para que a competição em si seja rentável para ela, para a Conmebol, para a CBF, para as federações, e não para os clubes, e não é do interesse do torcedor. Ficar esse emaranhado de competição. Foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem Sul-Americana. Foi eliminado da Libertadores, mas ainda tem o Campeonato Brasileiro. O torcedor acaba não entendendo nada que está acontecendo e não sabe onde é que deve estar o foco. E fica essa história dos treinadores, poupar jogador nisso, poupar jogador naquilo. O Flamengo tem 3 competições, como outros times estão, Cruzeiro, Palmeiras. Você não consegue se dedicar a uma competição e acaba fazendo como faz o Grêmio, com o Renato Gaúcho, certo ou errado, de deixar de lado uma das competições. O Grêmio resolveu, desde o ano passado, abandonar o Campeonato Brasileiro. Se tivesse se dedicado com o mesmo interesse às 2 competições, talvez tivesse ganho as 2. Ganhou a Libertadores, mas perdeu o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque jogou com time reserva sistematicamente para priorizar a outra competição. Não concordo com isso, não acho que seja o correto. O Flamengo dos grandes tempos, o Palmeiras da Parmalat, o Santos de Pelé, o Flamengo de Zico, jogavam todas as competições e jogavam a cada 3 dias, como é hoje. E esse argumento de que hoje o jogo é muito mais intenso, os processos de recuperação de jogadores são muito mais adiantados também. Hoje a fisiologia trabalha junto com o time e às vezes a fisiologia está trabalhando, está atuando mais do que a parte técnica. Está tirando o jogador de um jogo, mandando mais do que a intenção, a decisão de um técnico de futebol que precisa do jogador mais técnico, mas é retirado porque a fisiologia diz que tirou um sangue da orelha dele e está acusando que ele pode estourar. Pode estourar? Pode não estourar também. Então eu acho que às vezes há um certo exagero quando se dá maior importância à fisiologia, não que ela não tenha a sua importância, do que a parte técnica. Encontrei o Flamengo bem no Campeonato Brasileiro, disputando bem a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Até onde vai o fôlego do Flamengo, o tempo vai dizer. Encontrei o Botafogo e Fluminense em processo de reestruturação. O Botafogo trocou de técnico de novo, o Fluminense trocou de técnico. E agora o Marcelo Oliveira começa a entender o time, mas mudou a filosofia. Tirou aquela ideia do Abel de jogar com 3 zagueiros, que o time já tinha assimilado, com uma certa dificuldade, mas tinha, para adotar um novo sistema, 4-4-2, 4-2-3-1, que ele vai adaptando de acordo com as circunstâncias. E o Vasco também passando por mudanças. Entrou o Jorginho, voltou àquela sua filosofia, mas os times ainda estão em processo de contratação de jogadores. Isso envolve, e geralmente são jogadores que vêm de fora, jogadores do exterior. Envolve jogadores que precisam adaptação à língua, aos costumes, ao ambiente, à maneira de ser do brasileiro. Leva tempo isso, gente. Não é assim, o futebol precisa de jogadores, precisa de pessoas que estejam adaptadas ao seu meio ambiente, ao seu sistema de trabalho. E quando você traz um jogador de fora, ele vai levar
pelo menos de 2 a 3, de 3 a 4 semanas, um mês a 2 meses de adaptação. Enfim, os nossos times estão aí brigando por melhores condições no Campeonato Brasileiro. Tomara apenas que eles consigam se livrar daquela zona perigosa lá de baixo, a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque perder uma Copa do Brasil, ou não ganhar uma Copa do Brasil, ser eliminado numa Libertadores ou numa Copa Sul-Americana, faz parte. Cair para a segunda divisão é um trauma imenso para a torcida e uma dificuldade maior ainda para o clube para se reestruturar e voltar no ano seguinte a uma condição de clube de primeira divisão. Espero que curtam nossos comentários novamente aqui em contato, né, nos trabalhos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, da Libertadores, como eu disse, esse emaranhado de competições. E a gente vai trazendo dia a dia as nossas opiniões, o nosso sentimento a respeito disso. Compartilhe nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Você vai ficar sempre conosco na cara do gol. Até a próxima.